Assalamu Bom alaikum, dia. irmão querido, bom Tudo dia. bem? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lá, então, madrugada, boa madrugada, Sim, irmão. uma boa madrugada. Que Deus te abençoe, abençoe a Inshallah. tua família, irmão Muito obrigado, Jafar, Sheikh. que ajuda bastante. E, de verdade, irmão querido Jafar faz tudo e Né? procura fazer o bem para, alhamdulillah, nosso programa, para a nossa página Islam Fala, alhamdulillah. Que Deus te recompensa. Obrigado. Que Deus O senhor proteja também? tua família, proteja a família, tua família no Brasil, teus Muito obrigado. parentes, inshallah, Muito obrigado. todos eles. O senhor também é muito ativo, Sheikh. Aqui, tudo. Sempre você tá aqui, tá ali, tá falando aqui, tá Alhamdulillah, ajudando que ali. Deus te abençoe. Alhamdulillah, Sheikh. Deus Obrigado, abençoe todos os nossos amigos que vão nos ajudar. Esse programa, irmão, Sim. pela primeira vez está acontecendo Sim. no Brasil, na madrugada, fazer programa. É uma parte importante. 30 programas para todas as madrugadas desse mês abençoado. Tá. A gente estava falando sobre as crenças islâmicas segundo o Corão Sagrado. Já passamos por monoteísmo, a justiça de Deus, a justiça divina. Estamos falando, na verdade, pela importância dessa crença, estamos falando mais, com mais detalhe, a questão da profecia. E hoje vamos falar um pouco mais detalhado sobre a profecia do profeta Muhammad, né? E a gente explicou as características dos mensageiros, que é algo comum para todos os profetas. Jesus, Moisés, Noé, todos os profetas vão ter essas características que já mencionamos, segundo o Corão Sagrado e segundo a teologia islâmica. Hoje vamos falar sobre a profecia do mensageiro de Deus. Ou seja, como antes, irmão, antes de começar o programa, expliquei, estava falando contigo, irmão querido, que esse programa que agora vou oferecer aos irmãos queridos, às irmãs queridas, telespectadores, essa aula, ou seja, esse programa vai ajudar os brasileiros cristãos, os brasileiros, talvez judeus, que não sabem como acreditar no profeta Muhammad como mensageiro de Deus. Isso é muito importante. O que está bem claro para os muçulmanos é isso. O profeta Muhammad é mensageiro de Deus, Muhammad é mensageiro de Deus, e não há dúvida nisso, né? Mas como podemos transmitir a mensagem da profecia do mensageiro de Deus, do profeta Muhammad, para que um cristão possa acreditar nele como mensageiro de Deus? Essa aula vai falar sobre esse assunto exatamente, segundo o Corão Sagrado. Vou, como a introdução do nosso tema, do nosso assunto, vamos repetir de novo, né? Vamos repetir de novo dois pontos importantes, né? Que já falamos no programa anterior. Falamos com o mensageiro de Deus, ou seja, para a autenticidade, ou seja, para aprovar a legitimidade de um mensageiro, de uma pessoa como mensageiro de Deus, aquela pessoa precisa ter algumas características. Falamos, ele tem que possuir milagre, falamos, ele tem que ser anunciado pelos profetas anteriores e falamos que ele tem que ter uma ascendência nobre, tem que ter uma ascendência nobre, uma família nobre, virtuosa, né? Ele tem que ter conduta profética, ele tem que ter conhecimento e sabedoria, né? Generosidade e lealdade, coragem, organização e administração, que o profeta vai ter essas características. Sobre o primeiro ponto que hoje citei para vocês, irmãos queridos, temos um versículo do Corão Sagrado, podem anotar quem está assistindo ou depois vai assistir, o capítulo 61, um capítulo chamado As-Saf, no versículo 6. Capítulo 61, versículo 6, Deus, ou seja, fala assim: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
Deus Altíssimo, ou seja, a tradução do versículo é isso. E de quando Jesus, filho de Maria, diz: ó israelitas, em verdade, eu sou o mensageiro de Deus, enviado a vós. Essa parte vamos abrir aspas, né? Que segundo o islamismo, segundo a religião islâmica, Jesus Cristo foi enviado para o povo israelita. Como na Bíblia, para os irmãos que são cristãos, estão nos acompanhando também, toda vez que Jesus fala, ele fala para o povo de Israel. Ele também fala que a missão dele é justamente com as ovelhas desgarradas do povo de Israel. Ele não é para todo mundo, ele é específico. Na Bíblia também está. É interessante. Uma vez falou isso para mim, né? Sim. No Alcorão Sagrado fala assim: Inni Rasulullah ilaykum. Eu fui enviado para vós, o povo israelita, o povo judeu, tá? E a parte importante para nós é isso. Corroborante de tudo quanto a Torá antecipou, eu vou confirmar tudo que está escrito na Torá, no livro sagrado do povo judeu, o mesmo livro que o profeta Moisés, alayhi salam, que Deus abençoe ele, trouxe para eles como uma orientação. E Jesus Cristo fala assim, no Alcorão Sagrado: e alvissareiro de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad, o nome do profeta Muhammad. Ahmad, um dos nomes do mensageiro de Deus, Muhammad. Entretanto, interessante, quando lhes foram apresentadas as evidências, disseram: isto é pura magia. Né? Agora cabe falar sobre um assunto extremamente importante. Várias vezes eu falei isso. A situação que irmãos, queridos cristãos têm em relação ao profeta Muhammad, em relação do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e sua família purificada, é a mesma situação, é a mesma relação que o povo judeu tem sobre o profeta Jesus. O povo judeu, hoje em dia, antigamente, na época, na verdade, nos dias da designação do profeta Jesus, alayhi salam, como mensageiro de Deus, nunca aceitaram ele como Messias. O Alcorão Sagrado, as diversas passagens alcorânicas, a gente pode achar que Jesus Cristo, no Alcorão, é chamado como Messias, ou seja, Salvador, como o irmão querido falou, Salvador do povo judeu. Porque o povo judeu naquela época ficou bem longe, se distanciou com as orientações do profeta Moisés e dos profetas. Quem reinava naquela época, quem dominava o povo judeu, eram sacerdotes. Que entre eles tinha muitos sacerdotes falsos. O Alcorão Sagrado conta a história deles. Eles escreviam as coisas e alegando que essa escrita, esse livro que tenho na minha mão, é o livro de Deus. Deus amaldiçoa o Alcorão Sagrado, Deus, ou seja, amaldiçoa os sacerdotes falsos que fizeram isso com o povo judeu, com o povo israelita. E Jesus Cristo veio para alertar eles, para trazer de novo a religião judaica, a religião do profeta Moisés, alayhi salatu wassalam. Trazendo de novo, e mais uma coisa, mais uma missão do profeta Jesus, alayhi salam, segundo esse versículo, fazer o quê? Alvissareiro de um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad. Anunciar ao povo judeu, aos seus seguidores, que olhem, eu não seria o último mensageiro. Depois de mim vai vir mais um mensageiro, que o nome dele será Ahmad. Tá? Isso é o versículo do Alcorão Sagrado, que é um dos versículos importantes que nós temos em relação do povo cristão. No outro versículo, na verdade, no capítulo 7, versículo 157, 157, Deus Altíssimo seja fala assim: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Deus Altíssimo seja fala assim. São aqueles que seguem o mensageiro, o povo, o profeta iletrado, o mensageiro, o povo, profeta iletrado, o qual encontram mencionado em sua Torá e no Evangelho. Isso é uma questão interessante. Na época do profeta Muhammad, que Deus abençoe ele e sua família purificada, segundo esse versículo, o que está bem claro, segundo esse versículo, naquela época o nome do profeta Muhammad estava registrado na Bíblia, no Evangelho e na Torá. Agora se juntou no Velho Testamento, Novo Testamento, mas naquela época foram dois livros, né? Que infelizmente, olha, segundo, inshallah, vamos ter uma live falando especialmente sobre os livros sagrados, a crença dos muçulmanos sobre os livros celestiais, os livros enviados, revelados por Deus para os profetas. E quando a gente chama Torá, Evangelho, a gente não quer dizer o mesmo livro que agora está nas mãos do povo judeu, está nas mãos do povo cristão. Não. O que estava, na verdade, o que foi revelado para o profeta Moisés, para o profeta Jesus, na nossa crença, infelizmente eles perderam, pelo menos a grande parte. É um assunto muito importante. Às vezes, convertido, na verdade, um brasileiro que vai aceitar o islamismo como sua religião, acha no Alcorão Sagrado, fala, Evangelho, será que o mesmo Evangelho que recitam, ou seja, os cristãos leem esse livro nas igrejas? Não. A mesma Torá? Não. Segundo o Alcorão Sagrado, infelizmente, eles perderam esses livros e se afastaram da mensagem real desses queridos mensageiros, da mensagem do profeta Jesus, da mensagem do profeta Moisés, alayhi salatu wassalam. E, inshallah, naquela live que, inshallah, vou fazer especialmente sobre os livros sagrados, vou explicar mais sobre esse assunto, mas, para falar bem resumido, é isso. Deus Altíssimo seja revelou Torá, revelou o Evangelho para o profeta Moisés como livro da orientação para Deus. Orientar eles, convidar o povo para o monoteísmo, convidar o povo para o dia do juízo final, alertar eles que vai acontecer, vai chegar o dia do juízo final. A questão que, infelizmente, a gente não acha muito versículo no Velho Testamento sobre o assunto, e o dia do juízo final, al-ma'ad, o retorno, né? Por falta desses versículos, a grande parte dos judeus, vamos falar assim, uma parte dos judeus, hoje em dia não vamos falar a grande parte, uma parte dos judeus acreditam ou seja, na reencarnação. Muito interessante. Moisés revelou, ou seja, trouxe o livro para o povo judeu para estabelecer a reencarnação, que é um pensamento pagão, é um pensamento que introduziu, né, dos budistas, dos hinduístas, essas religiões do Oriente, né, entrou na religião do profeta Moisés, alayhi salatu wassalam. Por falta desses versículos que falam sobre o dia do juízo final, falam sobre o dia da ressurreição. Inshallah explicamos mais. Mas vamos falar bem resumido. O que está registrado no Alcorão Sagrado sobre o Evangelho, sobre a Torá, tem diferenças com o mesmo livro, com a Bíblia, vamos falar assim, com a Bíblia e os livros sagrados, ou seja, são considerados sagrados para o povo judeu e cristão, né? Tem diferenças. Não é o mesmo livro, né? Inshallah explicamos mais sobre esse assunto. Vamos ler mais um versículo que já lemos, o versículo já vamos traduzir. Deus Altíssimo seja fala assim: são aqueles que seguem o mensageiro, profeta Muhammad, que é o profeta iletrado, né? O qual encontram mencionado em sua Torá e no Evangelho, que falamos que naquela época já estava registrado o nome do mensageiro de Deus, né?
o nome do profeta Muhammad na Bíblia. Mas hoje em dia mudou um pouco nossa argumentação para mostrar a legitimidade da profecia do mensageiro de Deus. Inshallah, depois no fim vou explicar como a gente explica para um cristão a profecia do mensageiro de Deus. Vamos ler a tradução do versículo, que Deus Altíssimo seja falar assim. O que vai fazer esse profeta iletrado? O que vai fazer o mensageiro, o profeta Muhammad, que seria as missões dele também? O que lhes recomenda o bem, que proíbe o ilícito, prescreve-lhes todo o bem, veda-lhes o imundo, alivia-os dos seus fardos, livra-os dos grilhões que o deprimem, aqueles que nele creiam, acreditam, em primeiro lugar, o que os muçulmanos, o que as pessoas que acreditam no profeta Muhammad, o que eles vão fazer? Honram-no, defenderam-no e seguiram a luz que com ele foi enviada. Eles, ou seja, esses muçulmanos submissos, são os bem-aventurados. O versículo do Alcorão Sagrado fala sobre esse assunto. Em primeira parte, fala que o nome do mensageiro de Deus está mencionado na Torá e no Evangelho, e depois conta para nós o que o profeta Muhammad vai fazer para o povo muçulmano, para o povo submisso, e depois, por fim, mostra a nós o que a gente tem que fazer em relação do mensageiro de Deus. Honrá-lo, defendê-lo, defender do mensageiro de Deus e seguir a luz do Alcorão, a luz que foi enviado com ele, que é o mesmo Alcorão Sagrado. Se a gente fizer esses 3 pontos, honrar, defender e seguir a luz do Alcorão Sagrado, o que vai acontecer? Nós vamos ser bem-aventurados, sucedidos. O Alcorão Sagrado fala assim. No texto árabe fala, ulaika humul muflihun, as pessoas sucedidas. Tá. E vamos explicar como a gente explica a profecia do mensageiro de Deus, profeta Muhammad, para uma pessoa que não acredita no islamismo, para uma pessoa que lê a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, mas não tem a mínima ligação com o Alcorão Sagrado, com a religião islâmica. Quando a gente estuda os livros sagrados do povo judeu, ou seja, a primeira parte da Bíblia, no capítulo chamado Gênesis, no capítulo 12, versículos 2 e 3, a outra parte, Gênesis, capítulo 17, versículo 4, mais uma parte, Gênesis. Tem muita coisa que agora temos muito tempo, irmão, para explicar tudo isso. No capítulo 21, versículos 13 e versículo 18. As pessoas podem ler essas partes. E agora eu vou falar como a gente aprova, como a gente mostra a nossa argumentação, como a gente explica a profecia do mensageiro de Deus para uma pessoa que não acredita, para uma pessoa que não é muçulmana, né? Em primeiro lugar, o que está bem? Vamos começar esse assunto. Como aprovar a profecia do mensageiro de Deus segundo a Bíblia, tá? Nosso tema agora é isso, para finalizar nosso assunto. O que está bem registrado, irmão querido, na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, é isso. Abraão tinha 2 filhos. Ismael, o filho mais velho dele, e Isaac. Ismael, na verdade, tinha um nascimento da escrava do profeta Abraão, uma menina chamada Agar, ou seja, em árabe, Hajar, né? O profeta Abraão se casou com ela. Esse casamento deu à luz do profeta Ismael. E depois, Deus Altíssimo, ou seja, com um nascimento milagroso, Deus Altíssimo, ou seja, deu para o profeta Abraão o profeta Isaac, que os 2 foram profetas. Abraão, ele mesmo foi um grande profeta, Ismael e Isaac. Isso é a primeira parte, que está bem claro. Uma outra coisa, o segundo passo que a gente pode explicar é isso. O que está claro na Bíblia, Deus Altíssimo, ou seja, tem uma promessa para o profeta Abraão, que irá surgir de Ismael uma grande nação. Uma grande nação. Sabem a história do profeta Abraão, isso que, pela ordem de Deus, ele leva
seu filho Ismael, junto com a mãe dele, Agar, para um deserto desconhecido, um deserto bem seco. A mesma cidade de Meca, né? Onde está situada Kaaba, a casa sagrada de Deus, aquela casa preta, né? Que é uma casa bem sagrada para o povo muçulmano, né? Deus ordena ao profeta Abraão fazer isso, levar seu filho Ismael junto com a esposa dele, como sua esposa, a mãe do Ismael, Agar, para aquele deserto desconhecido. Mas Deus tem uma promessa para o profeta Abraão, para acalmar o coração dele. Olha, que prova de Deus para o profeta Abraão. Você deixa seu filho e sua esposa num deserto sozinho, sem ninguém. Mas ele foi um mensageiro, um grande mensageiro. Ele tem que passar as provas que Deus, os testes que Deus, ou seja, deixa na vida dele, né? E o profeta Abraão fez isso. Mas Deus, para acalmar o coração dele, no Alcorão Sagrado está registrado, na Bíblia também está registrado, que Deus passa, ou seja, mostra ao profeta Abraão uma grande promessa, que irá surgir desse teu filho Ismael uma grande nação. Não esteja triste, fica feliz. Uma grande nação desse teu filho. Tá. E último ponto. Quando a gente estuda a história humana, a única nação que surgiu do profeta Ismael, na Arábia, era a nação islâmica. A nação islâmica, que o líder daquela nação era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só para finalizar alguns segundos, e no último ponto a gente falou que o profeta tem que ter características honradas, virtuosas, conduta profética. Isso, nós podemos ler a história do profeta Muhammad, as características da personalidade do mensageiro de Deus. Ele não era uma pessoa normal. Ele era um homem muito nobre, muito leal, muito virtuoso, muito generoso, né? Ele foi famoso entre o povo idólatra, apesar que eles não acreditaram nele como mensageiro de Deus, mas chamavam o mensageiro de Deus, profeta Muhammad, como Sadiq al-Amin. Muhammad, a gente não acredita na tua religião, mas você é um homem leal, você é um homem verdadeiro, veraz. Você não fala mentira, você não trai. As condutas proféticas que está registrado na história do mensageiro de Deus, na vida desse querido mensageiro. Tudo isso nos ajuda para acreditar na profecia do profeta Muhammad.